Boa noite, meus amigos, meus ouvintes. Só deu para eu começar a conversar com vocês hoje, sexta-feira, já quase 9h30. Tive uma semana bastante atribulada, mas com coisas boas. Depois, no final, eu conto para vocês por quê. Hoje, nós vamos falar de um assunto importantíssimo, considerado assim, a melhor coisa que o Cristo quer que a gente faça. Esta coisa é o perdão. Nesta semana, todos os evangelhos das missas foram baseados nos trechos do perdão. Então, o mais conhecido para todos, que é assim o exemplo do perdão, é o filho pródigo. Filho pródigo, acho que todo mundo conhece, mas talvez não conheçam os detalhes. Então, o filho pródigo também é uma historinha só que contada pelo próprio Cristo. Havia um senhor muito rico mesmo. E ele tinha 2 filhos. Quando chegou uma determinada fase, o filho mais novo pediu: meu pai, me dê a parte da herança que me cabe, que eu vou embora. O pai ficou muito assustado, ele era o mais novo, mas fez o que ele pediu. Deu a metade do dinheiro que seria dele, que eram os 2 filhos. O filho mais velho continuou morando com o pai, ajudando o pai nos serviços, na lavoura, nas coisas. Passado algum tempo, determinado tempo, até rápido, mais rápido do que o pai esperava, o filho, longe, perdeu tudo. Ele era muito desajuizado, muito. Gastou tudo com prostitutas, com bebida, com jogo, todas as coisas perniciosas da vida. E chegou a um ponto em que ele não tinha o que fazer. Ele foi se empregar como empregado numa fazenda e o patrão colocou como tratador dos porcos, que era o que tinha para oferecer para ele nesse momento. Ele ficou olhando, ficou muito arrependido do que tinha feito e falou: nossa, nem a comida dos porcos eu tenho mais. Vou voltar para a casa do meu pai. E lá eu farei tudo que ele me falar. Eu vou ser obediente de hoje em diante. E depois de algum tempo, lá foi ele voltando para a casa do pai. O pai, na porta da casa, todo dia ia olhar para ver se esse filho um dia poderia voltar. Um dia ele ficou muito contente. Estava na porta era uma casa muito boa, estava na porta da casa e lá vem o filho, parecendo um mendigo, sendo um mendigo, que tinha perdido tudo. Aí ele chegou e falou: o pai já o recebeu com um abraço bem forte, feliz da vida do filho ter voltado. Ele falou: meu pai, errei, perdi tudo, não posso mais ser considerado seu filho, me coloque junto com os teus empregados. Mas o pai chamou os empregados, o filho mais velho estava trabalhando na lavoura. Chamou os empregados e disse: preparai rapidamente uma ceia bem gostosa
que o meu filho estava perdido e voltou. E mandou que matassem o novilho gordo para fazer na brasa, para servir aquele almoço para aquele filho que tinha voltado. Ele disse, faça uma coisa e coloquem no dedo dele este anel. Depois eu explico para vocês por quê. O filho mais velho, voltando da lavoura, falou, meu pai, eu não entendo. Toda a vida eu trabalhei aqui com você, nunca saí, nunca perdi dinheiro. E você nunca preparou uma ceia assim para mim, com meus amigos. O pai olhou para ele e falou, meu filho, você aqui comigo tem tudo que eu tenho é teu. Toda a vida você teve tudo que você precisava aqui. Mas o filho, como é o ser humano, ficou muito enciumado. Achou que o pai tinha sido injusto, porque ele toda a vida trabalhando lá com o pai e o pai ele não tinha recebido dinheiro porque ele morava com o pai, né? Aí é um exemplo maravilhoso esta parábola que foi ensinada pelo próprio Cristo. O pai representa quem? O pai representa Deus. O filho mais novo é aquele que infelizmente muitas vezes acontece, aquele sem juízo, que perde, que gasta tudo, que dá muito desgosto para a família, para os pais. O outro era bom filho, mas era ciumento. Como nós somos, muitas vezes, a gente tem ciúme daquele que ficou. A gente fala isso também dentro da família da gente. Às vezes aquele filho, aquele parente, aquele sobrinho, aquele neto que está sempre com a gente não dá muito valor, dá mais valor às vezes para aquele que ficou longe e depois voltou arrependido. Então é assim, Jesus ensinou essa parábola para mostrar a grandiosidade de Deus, o valor do perdão de Deus. Por mais que a gente erre, sempre a gente se arrependendo, haverá o perdão de Deus, a volta ao casa do Pai, que é Deus. Tivemos também outros evangelhos, todos baseados no perdão essa semana. Aí eu vou contar outro pedacinho para vocês. Naquela fase em que Jesus estava andando, que eu já contei, ele estava caminhando e os discípulos com ele, dentre eles o Pedro estava sempre perto dele, o Pedro que de Simão tinha passado para Pedro, que significa pedra, para começar a igreja do Cristo, perguntou para Jesus um dia, Senhor, quantas vezes eu vou ter que perdoar alguém que me ofendeu? 7 vezes? São Pedro era terrível. Ele disse, não, Pedro, 70 vezes 7. Então, para vocês verem a importância que Jesus Cristo dá para o perdão. É a coisa mais importante que ele pede. Por quê? Aquele que perdoa está fazendo uma grande caridade de fazer aquela pessoa voltar para Deus. E outro também que houve essa semana, assim, para nós que somos humanos, parece até coisa assim meio injusta. O Evangelho diz,
É, deixa eu lembrar, como é que foi? Que nós precisamos não só amar os amigos, precisamos amar mais os inimigos. Então, é muito difícil ser colocado isso na vida da gente, da vida humana, né? É muito difícil. A gente sempre tem, assim, alguma queixa, alguma tristeza, alguma de alguém que está prejudicando a gente. Mas este é que nós temos que perdoar. Enquanto nós não perdoarmos os inimigos, nós não seremos perdoados por Deus. Eu tive há pouco tempo uma experiência muito importante na minha vida a esse respeito. Tinha 3 pessoas na minha vida que eram muito difíceis de eu aceitar. Eu não chegava a desejar mal, não. Nunca desejei mal para ninguém. Mas não tinha assim no coração leve para poder perdoar. E há pouco tempo eu consegui perdoar. Então eu acho que, sei lá, a gente se sente muito melhor quando a gente consegue perdoar essas pessoas que ofenderam a gente. E agora eu quero fazer hoje muito comprido, que já é tarde, dizer a vocês para quem que eu estou oferecendo este vídeo hoje. Para Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Sabem por quê? Porque no dia 8 agora de setembro, não é todo mundo que sabe, foi o nascimento de Nossa Senhora. Ela nasceu no dia 8 de setembro. E eu tive a felicidade de nascer no mesmo dia que ela, dia 8 de setembro. Esses 3 dias agora, que eu fiz aniversário agora dia 8, tô presa aqui só com o meu neto querido aqui, tô presa com ele, não fizemos nada, não veio ninguém assim, só a minha filha, que é a única filha que eu tenho agora, e a minha neta, que vieram um pouquinho aqui no dia 7 de noite, porque era feriado. Mas eu fiquei, vocês podem acreditar, eu fiquei os 3 dias agradecendo os cumprimentos que eu tive no dia do meu aniversário. Eu fiz 87 anos, agora no dia 8. E eu quero terminar com uma piadinha, como é sempre o meu costume. Sou uma privilegiada de ter nascido no dia da natividade de Nossa Senhora. Mas também eu não me sinto velha, mas eu me acho velha. Dá para entender? Eu não me sinto porque eu tenho força, tenho coragem, tenho alegria de viver. Mas às vezes eu penso, eu aceito, mas eu me acho velha, 87 anos. Depois eu penso, nossa, eu tô velha? Parece que eu nasci no mesmo dia e no mesmo ano de Nossa Senhora. Já imaginaram quantos anos faz que Nossa Senhora nasceu? 16 anos, 17 antes de Jesus. É isso que eu queria contar para vocês. Desejar uma noite bem alegre, bem feliz para vocês. Que a gente continue pedindo a Deus, que a gente tenha a capacidade de perdoar as pessoas que nos ofendem. É o maior pedido que Deus faz para a gente. Muito obrigada. Um grande beijo para todos de longe. Boa noite.